E aí, galerinha, boa noite, graça e paz. Como é que vocês estão? Tudo em paz, tudo em ordem? Tudo firme e forte? E aí, como é que vocês estão? Boa noite. Daniel, vamos para mais uma live abençoada. Fernando de lá de Lapiraca, grande abraço. Silvinha, que é daqui de Maceió, abraço. Marina, como sempre a Marina, lá de Marília, esse São Paulo. Tudo bom, pessoal? Boa noite. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. A Paula, que é do francês. A Jaqueline, que é daqui de Maceió também. Deixa eu ver mais. E alguns. A Clarissa também. Tudo bom, Clarissa? Grande abraço. A Bruna, daqui de Maceió. E mais um monte de gente que eu não conheço. Jaqueline, Arla, boa noite, todo mundo. Como é que vocês estão? Prontos para mais uma live? Gente, essa é a minha última, né? Essa é a minha última, estou encerrando por aqui. Sexta-feira ficará por conta do Padre Carlos Magno. Ele é padre da Diocese de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e vai fazer a última palestra para a gente. O tema que ele vai tratar vai ser basicamente conselhos práticos, um direcionamento, né? O que a gente tem que fazer, como é que é a vida interior, a questão dos sacramentos, a questão da devoção à Virgem Maria, como é que a gente deve rezar. Então ele vai nos ensinar, vai ser uma verdadeira catequese sobre a vida interior, sobre a vida de oração, a vida de santidade. Então, na próxima sexta-feira, né, daqui a 2 dias, ficará por conta do Padre Carlos Magno. Eu hoje vou falar com o último tema, que é fecundidade das obras. Como é que as obras serão fecundas, né? Como é que a gente vai plantar a obra do Senhor e ela gerará frutos? Como é que isso irá acontecer, né? A fecundidade das obras, os frutos das obras. Então é sobre isso que nós iremos tratar hoje. Na última segunda, hoje é quarta, na última palestra, nós tratamos sobre a santidade do apóstolo, né? A vida interior garante ao apóstolo uma vida de santidade. E hoje a vida interior garante ao apóstolo que a sua obra seja fecunda. Então, esse é o tema que nós iremos tratar hoje. Gostaria de falar para você que está vivendo esse retiro, que muitas pessoas com quem eu estou conversando, partilhando, pedindo para partilhar comigo, partilharam justamente aquilo que eu esperava antes de começar esse retiro, né? Quando eu decidi começar essa formação, eu estava pensando, meu Deus, o meu único objetivo é incendiar as almas, fazer com que as almas sejam incendiadas por amor à santidade, por amor a Deus, e queiram se dedicar às obras, queiram se dedicar ao apostolado, à evangelização, de maneira intensa, ouvindo a voz do Senhor e não a nossa. Então isso era o meu objetivo. E tudo que eu coloquei, tudo que eu propus para aquelas pessoas que fizeram dessa formação um retiro espiritual, que fizeram as léxias, que ouviram as músicas, rezaram com os salmos, né? Leram de novo, ouviram as palestras, anotaram, rezaram. Essas pessoas, elas tiveram um resultado, aquele resultado que eu esperava, né? No sentido de partilha, no sentido de o que Deus falou para ela, o que Deus tocou no coração dela. Então, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui eu percebo que o que Deus tocou no meu coração, Ele realmente foi tocando no coração das pessoas, no coração de vocês que fizeram esse retiro. Quem fez as formações, mas não fez com espécie de retiro, pode também colher muitos frutos, né? Mas eu peço que se coloquem todos em oração, que permita que o Senhor toque o seu coração, abra o seu coração, deixe o Senhor falar com você, porque o Senhor, Ele se esforça tanto, o Senhor faz de tudo para falar ao nosso coração, Ele grita nos chamando à santidade, mas às vezes a gente fica ouvindo mais as coisas exteriores, ouvindo mais a nós mesmos do que a Deus. Então, se você não fez como um retiro, permita pelo menos que o Senhor toque profundamente, que o Senhor fale ao seu coração. Amém? Então vamos rezar, vamos começar, né, rezando, pedindo à Virgem de Pentecostes que mande o seu Espírito Santo sobre nós nessa noite, que é uma pregação muito forte. Eu estava ali já terminando fazendo os últimos ajustes
E, meu Deus, eu estava pensando já na empolgação, porque na segunda-feira passada eu me empolguei, passei de 1 hora, iniciei uma outra live, a live interrompeu na hora que eu ia falar a frase mais top da pregação, e eu já estou preparando, essa provavelmente eu me empolgue também mais, então se prepare. Se eu ver que o tempo está acabando, eu irei cancelar, irei encerrar, vou avisar, pessoal, faltam uns 2 minutos, vou encerrar aqui para começar uma nova. Aí espero todo mundo entrar e retomo de onde eu estava. Eu vou fazer isso, tá? Se eu perceber que o negócio está andando mais do que eu planejava, mas provavelmente vai ter uma continuação, tá certo? Porque é um tema realmente, é a última que eu planejei, então é a vai Espírito Santo, é o envia, né? É o vai Espírito, é o sopra Espírito Santo. Então é isso, vamos pedir à Virgem Maria, Virgem de Pentecostes, que ela mande o Espírito Santo, seu esposo, sobre nós, que o Espírito Santo possa vir como veio em Pentecostes, que toca o nosso coração como línguas de fogo, que o Espírito Santo possa vir fazer uma obra nova, que o Espírito Santo possa vir sobre nós, tocar o nosso coração e nos enviar aonde Ele quer que a gente vá, aonde Ele queira, que o Espírito Santo possa vir e dar as palavras certas para essa pregação, que o Espírito Santo possa vir e abrir os nossos corações para acolher com humildade tudo o que Ele fale, que o Espírito Santo possa fazer com que o nosso coração seja um coração pulsante, um coração ardente de desejo de santidade, um coração que tenha um desejo ardente de evangelizar. Vem Espírito Santo sobre nós nessa noite. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. O auxílio divino permaneça sempre conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prepara aí teu caderninho. Prepare teu caderninho para anotar. Eu não vou fazer agora leitura da palavra, apesar que eu poderia. Na verdade eu vou abrir aí em Atos. Atos 2. Eu não planejava não, mas vou. Atos 2, que é lá a passagem de Pentecostes. Deixa eu só achar o versículo. Atos 2, do 1 ao 4. Vou me manter só nesses 4 versículos. Atos 2, do 1 ao 4. Eu mandei, gente, pelo PDF, eu coloquei aqui 2 textos para fazer léxio. Um evangelho e a carta aos Romanos, Romanos 8, tá? Aí vocês fazem a léxio, tem aqui a passagem direitinho no PDF, você pega a Bíblia e faz a léxio pela sua Bíblia. Por favor, façam a léxio, por favor, tá? Também mandei um texto pelo PDF, vou mandar, né? Um texto de meditação que é de uma carta de Santo Irineu, século II depois de Cristo. Santo Irineu, onde ele fala sobre o Pentecostes, né? É uma passagem belíssima. Coloquei 2 salmos pequenos, não são salmos grandes, 2 salmos pequenos e também algumas músicas, coisa de 3 a 4 músicas, tá? Por favor, façam os exercícios, façam essa leitura orante, rezem com esses textos, porque depois da palestra, quando a pessoa lê o texto, parece que o texto ele fala, né? São Carlos Borromeu dizia que quando ele lia, parecia que os textos, aquelas leituras que ele fazia, incendiavam, fazia o coração dele batia mais forte, ele queria fazer exatamente como estava no texto. São Carlos Borromeu não, Santo Inácio de Loyola, que ele falou isso, me perdoe. Então aí eu coloquei, por favor, após façam um momento de oração, leiam, rezem com os salmos, tá certo? Tudo isso eu estou escolhendo com muito carinho para que nós tenhamos uma profundidade, além da palestra, uma profundidade, tá certo? Então vamos ler Atos 2, do 1 ao 4. Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como o agitar-se de um vendaval impetuoso.
que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhes então línguas como de fogo, que se repartiam e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia se exprimirem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu não vou ler o restante, apesar que é muito belo, mas se você tem essa curiosidade de ler, por favor, leia. Outras pessoas mandaram mensagem aqui, eu acabei perdendo. Um monte de gente, perdoe, eu perdi aqui as mensagens. Muita gente mandou mensagem. Ai, meu Deus. Pronto. Não vou me deter sobre o restante, tá certo? Mas depois, se você quiser, junto com as léxicos que eu mandei, ler essa parte de Atos 2, onde fala do Pentecostes, o quanto o Espírito Santo foi necessário para que a obra de Deus continuasse, certo? Eu não estou conseguindo acompanhar mais as mensagens, gente, me perdoem. Então vamos iniciar nossa palestra, tá certo? Vamos tratar aqui do quão bela e fecunda será uma obra, um apostolado, uma evangelização, onde o apóstolo, aquele que está à frente, ele tem uma vida profundamente inclinada à oração, né? Então, quão bela e fecunda seria uma obra em que o apóstolo é profundamente inclinado à oração. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai meditar aqui num orfanato, onde tem muitas crianças. Algumas duas pessoas falaram, é a parte 5, eu não sei o que vocês estão falando aí exatamente. A parte 5. Eu botei parte 4, perdão, foi isso. Eu sou broco, gente, perdoe. Formação espiritual, parte 5, fecundar das obras. Perdoa, gente. Eu sou meio lerdo às vezes, só que meus às vezes é quase sempre. O quão belo e fecundo seria uma obra em que o apóstolo é totalmente inclinado à oração. Então vamos pensar no orfanato, onde tem muitas crianças, tem uma biblioteca, uma grande biblioteca, tem uma capela nesse orfanato, quadra, acesso à internet, né? Tem a administração desse orfanato, além de toda a estrutura, né? A estrutura física desse orfanato, a administração desse orfanato está sobre uma madre religiosa e sobre algumas freiras, e elas dão para as crianças, né, catequese, tem missa todos os dias, tem um capelão que vai lá, tem a missa todos os dias, toda quinta-feira tem adoração ao Santíssimo Sacramento, antes das refeições eles rezam, tem o incentivo à oração do texto, a leitura da Bíblia, né? Então a gente está vendo aí um orfanato com uma ótima estrutura, com uma ótima administração, em que a evangelização é uma evangelização segura, né, para essas crianças. E então a gente imagina que no futuro teremos jovens, né, católicos dedicados ao amor ao próximo, dedicados a testemunhar o quanto Deus agiu na vida dessas crianças, né? Serão homens e mulheres bem educados, respeitosos, verdadeiros cristãos, né? Então a gente vê aí um esquema, um planejamento de uma obra maravilhosa. Só que vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que esse orfanato, a madre superiora não seja uma pessoa de vida de oração, né? Ela é madre religiosa, mas a vida de oração dela é uma vida de oração superficial, né? E também o capelão que vai lá neste orfanato, que celebra lá neste orfanato, ele não é uma pessoa que se preocupa, tem uma preocupação ali sensível, aquela bela preocupação em administrar de forma santa, de forma sagrada o Santíssimo Sacramento, né, da Eucaristia, as confissões, não se preocupa em fazer uma direção espiritual das crianças, né, desse orfanato. Então, sem essa preocupação sensível com a vida espiritual, né, as preocupações que vai estar em volta da madre, do capelão e das freiras serão puramente administrativas, né? Administração financeira, ver quais alimentos estão faltando, o que precisa pedir, pagamento de funcionários, móveis que estão ficando velhos,
né? Crianças que estão ali se comportando mal, crianças que já estão crescendo, não conseguiram ainda serem adotadas, né? Sem a vida interior, né? A dedicação desse orfanato, dessa administração, será puramente administrativa, né? Vai tentar fazer com que o orfanato ele funcione da melhor maneira, né? Como tem o melhor funcionamento, vai ter essa verdadeira preocupação com a administração, né? Em dar a melhor condição para as crianças, em dar a melhor formação para as crianças. Beleza, só que isso vai gerar um cansaço e a madre e as freiras simplesmente estarão cansados demais para rezar, né? Então não terá essa preocupação sensível. A preocupação será material, exterior, uma preocupação administrativa, e não uma preocupação espiritual, uma preocupação catequética, uma preocupação evangelizadora. Então, em pouco tempo, o orfanato ele se torna uma obra pessoal. Em pouco tempo, ele se torna uma obra da madre, aquilo que a madre planejou. Os planos dela vai acontecer, porque ela planejou, ela quis, batalhou, mas será uma obra dela e não uma obra de Deus, por mais que ela seja madre religiosa, né? As crianças vão crescer e talvez ao saírem do orfanato elas nem mais frequentem a igreja. Pode acontecer, muito simplesmente pode acontecer. Se ela tem uma formação ali que a preocupação não é sobretudo a salvação, não é sobretudo a evangelização, não é sobretudo a palavra de Deus, em pouco tempo, quando elas crescerem, elas não terão aquele amor pela igreja, porque a igreja não educou a ser da igreja, simples assim. Então o que a gente vai fazer? A gente vai trocar a madre por uma outra madre e vai trocar o capelão também por pessoas que são de vida interior, por uma madre séria, uma madre santa, e por um capelão santo também, né? Em pouco tempo, eu não diria pouco tempo, mas em algum tempo nós perceberemos, a gente vai conseguir enxergar um grande agir de Deus neste lugar. As coisas vão mudar radicalmente. Pode ser que até tenha muitos problemas administrativos e financeiros, não por falta de uma má administração, mas porque Deus permite isso. Deus permite isso. Deus permite que tribulações aconteçam para provar, para testar, né, a fidelidade dos seus. Mas a gente vai perceber, na verdade, nesse orfanato, com essas pessoas de vida interior, um grande agir sobrenatural. Um grande agir sobrenatural, a começar pela providência, a começar pela santidade das crianças, a começar por tudo que vai acontecer neste orfanato. Será um grande agir de Deus, será um grande tocar a mão de Deus, sabe? A gente percebe. Eu não sei qual a experiência que você tem na igreja, em obras, mas a gente percebe que quando a gente tem aquela obra, quando a gente se dedica em oração, quando a gente faz de tudo por Deus, a gente percebe um agir de Deus diferente. Parece que a gente para e fala: meu Deus, se não fosse Deus, a gente não conseguiria, né? Então, isso acontece de verdade, sabe? Isso acontece de verdade. Quando tem pessoas ali dedicadas em oração, quando tem intercessores, pessoas de oração séria, o agir de Deus, às vezes Deus dá no limite as coisas que a gente precisa, mas tudo que Ele dá é o necessário e o suficiente. Quando a gente se dedica em uma obra que coloca a mão de Deus por cima e não a nossa, a gente confia mais em Deus. Deus, Ele permite que tudo aconteça da melhor maneira, né? O Fernando disse: antigamente as crianças na escola rezavam, hoje em dia é proibido. Pois é, infelizmente. Essa é uma questão civil, né? Mas é uma triste realidade. As crianças em um orfanato, quando tem uma madre, quando tem um capelão, quando tem pessoas ali com vida de oração séria, quando as crianças crescem, elas saem e viram verdadeiramente católicas, sabe? Elas nunca vão esquecer da madre, nunca vão esquecer do padre que assistia a elas, porque elas vão lembrar sempre que a madre era como se tivesse o rosto da Virgem Maria, o padre é como se fosse o rosto do próprio Cristo, né? Então elas sempre vão ter as lembranças deste orfanato, da sua infância, como uma infância onde ela teve um contato com Deus muito grande, porque lá tinha pessoas de verdadeira oração. Acho que nós, se a gente for lembrar na nossa vida, sempre teve uma ou outra
nem que sejam poucas, pessoas que a gente via um resplendor assim de Deus, pessoas que falavam de Deus de maneira que a gente se espelhava, pessoas que transmitiam Deus de uma forma que a gente se apaixonou por Deus, pela igreja, por conta dessas pessoas, né? Se a gente for lembrar na nossa vida, a gente vai encontrar pessoas assim. Eu mesmo tenho pessoas que eu lembro na minha infância, adolescência e mesmo já adulto que eu olhava para as pessoas e via uma pessoa diferente, via uma pessoa que transmitia Deus, seja pela simplicidade, seja pela maneira de falar, seja pela oração, pela vida de oração. Às vezes até aquelas senhorinhas que estão ali com o texto, não para o dia inteiro, né? São essas pessoas de oração, aquelas velhinhas ali do apostolado que ficam ali sentadas no banquinho da igreja com o véu, com aquela correntinha vermelha, com aquela fitinha, né? São essas pessoas que sustentam a igreja. O santo texto aqui, fidelidade na oração. São essas pessoas. Às vezes é pelas orações dessas pessoas que você está de pé, que você está na igreja, né? Essas pessoas, elas rezam de uma maneira tão íntima, porque são tantos anos já se dedicando à oração, são tantos anos que elas rezam, às vezes, pedindo vocações e vocações e vocações e vocações, e aí nascem vocações, né? São as orações dessas pessoas fiéis, são as orações que plantam com a oração e regam com a oração. Então, a gente tem que, na verdade, ter um grande respeito, um grande valor para essas pessoas, tá? E aí, nesse orfanato, se a gente colocar essa madre, a gente vai perceber um agir sobrenatural neste orfanato. E quem sabe até mesmo vocações, né? Imagina, vocações religiosas, vocações sacerdotais, porque elas vão carregar sempre, o restante da sua vida, aquela lembrança de Deus na infância. O quanto Deus esteve com elas na infância delas, né? São João da Cruz diz que os homens que são devorados pelas atividades exteriores, né? Esses homens, eles pensam que resolveriam o mundo com suas pregações, resolveriam o mundo com as suas obras exteriores, né? Conseguiria resolver todos os problemas se todo mundo ouvisse o que ele tem a falar, mas muito mais, eles seriam úteis para a igreja e muito mais agradariam nosso Senhor se consagrassem mais tempo à oração, mais tempo aos exercícios de vida interior do que às obras exteriores, né? São João da Cruz fala isso. Então, diante disso, né, diante do que São João da Cruz fala, a gente até pode ter uma objeção, né? Será que a vida interior é uma vida ociosa, então, só viver rezando? Será que isso é uma obra realmente que agrada a Deus, ficar só viver rezando? Seria uma vida de monge, né? Que contribuição os monges têm para o mundo, né? Os monges só ficam lá dentro do mosteiro e não fazem nada pelo mundo. A gente pode pensar, será que é ociosa? Será que tem gente que nesse mundo capitalista, né? Nesse mundo voltado pela produtividade, nesse mundo consumido por esse desejo de produzir mais e mais, pode ver essa vida como a vida da oração, uma vida ociosa, uma vida que não tem sentido. Mas essa é a vida de oração que o Senhor quer, né? E além de que a vida interior, ela é muito mais trabalhosa, na verdade, do que a vida do trabalho, a vida acadêmica, a vida exterior, né? Porque se a gente for pensar que existe o trabalho intelectual, o trabalho acadêmico, né? E o trabalho manual e etc., ambos são muito trabalhosos. Não é fácil você conquistar uma faculdade, um mestrado, um doutorado. Também não é fácil você entrar numa empresa e crescer naquela empresa, né? E sendo promovido até a gerência, por exemplo. Mas muito mais trabalho e muito mais difícil é se dedicar às virtudes e à santidade, né? É muito mais fácil você conseguir entrar como um limpador de chão, né? E sair de uma empresa como um gerente geral. É muito mais fácil você conseguir isso do que você ser santo. É muito mais fácil você ser uma pessoa analfabeta e entrar na faculdade e sair de lá com um doutorado ou até um pós-doutorado, do que você crescer em virtudes. É muito mais fácil você se formar do que você alcançar a santidade. Muito mais fácil. Então, é muito mais trabalhoso, na verdade, a vida interior. Vencer o pecado, aumentar em nós o grau de santidade, aumentar em nós o grau de oração, das nossas meditações,
compreender, ter essa contemplação da verdade, disciplinar o nosso corpo a ter uma vida de oração. Isso é muito mais trabalhoso, e justamente porque é muito trabalhoso, quando a gente consegue, as nossas obras são muito mais fecundas. Então a gente vai hoje entender, estudar motivos, causas da fecundidade da vida interior. Por que a vida interior ela é tão fecunda? Então, primeiro, a vida interior atrai as bênçãos de Deus. Uma pessoa que tem vida interior, quando se dedica a uma obra, por causa da vida interior, por causa da vida de oração, ela atrai as bênçãos de Deus. O Senhor dá bênçãos às pessoas que rezam, né? Tem a passagem de Jeremias 31:14. Inebriarei a alma dos meus sacerdotes com meu espírito, e darei graças escolhidas. Desta maneira o meu povo receberá a plenitude de meus bens. Olha só, o Senhor diz em Jeremias que inebriará, enviará, encherá a alma dos sacerdotes com o espírito, e vai dar ao sacerdote graças escolhidas, ao sacerdote. E dessa maneira, por meio dos sacerdotes, o povo receberá a plenitude dos bens de Deus. Então, a vida interior atrai essas bênçãos de Deus. O padre, que ele quer que a sua comunidade, que ele quer que a sua paróquia cresça, que ele quer que a sua comunidade seja uma comunidade santa, enraizada na oração, ele precisa ser uma pessoa de oração, porque dessa maneira o Senhor vai enviar graças para ele, e assim a obra dele será fecunda. Não só o padre, qualquer pessoa, pregador, músicos, pessoas de comunidade, formadores, intercessores, qualquer pessoa que queira receber graças de Deus precisa ter uma vida de oração, né? Do lado de Cristo saiu sangue e água para lavar e purificar toda a humanidade, né? Então, pois como isso assegurará a fecundidade, né? O Senhor, ele jorra sangue e água, e é do coração de Deus que desce as bênçãos, as misericórdias, para que assim seja a toda a terra banhada com suas graças. Então, por meio do Espírito Santo, por meio dessa ação misericordiosa de Deus, e por meio do Espírito Santo em Pentecostes, o Espírito Santo transformou totalmente os apóstolos e logo operou maravilhas em sua pregação. Jesus, ao voltar para o paraíso, permite que a obra de salvação continue por meio dos apóstolos, mas deixa o Espírito Santo porque ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Foi o que a gente falou na primeira palestra. O Senhor quer as obras, mas ele quer as obras que sejam enraizadas pelo Espírito Santo. Por isso que ele deixa o Espírito Santo em Pentecostes. O Senhor dá o Espírito Santo em Pentecostes para que o apóstolo seja cheio desse Espírito Santo, seja consumido da misericórdia, do sangue da água que sai do lado de Jesus, e assim ele vá e leve esse sangue, essa água, leve esse Espírito Santo onde quer que ele vá. Sem Cristo nada podemos fazer. Então, pela vida interior, nós atraímos as bênçãos de Deus. Pela vida de oração, o Espírito Santo vem cada vez mais em nós. Então, o apóstolo com vida interior deverá se permitir ser formado por Cristo para depois formar os outros. Eu não posso querer formar os outros e ensinar os outros e pregar para os outros se eu não me permitir ainda ser transformado por Cristo. Eu não posso ir falar do fogo do Espírito Santo se eu não provei desse fogo. Eu não posso falar da misericórdia de Deus se eu não provei da misericórdia de Deus, né? E o apóstolo ele fará isso com muitas penitências, muitos sacrifícios, e confiará muito mais em Deus do que em si mesmo, do que nas obras de suas mãos, né? O trabalho, a obra de evangelização, ela é muito penosa, é muito difícil. Eu costumo falar que o que vale muito também custa muito, né? Então, se o céu vale tanto assim, é muito justo que ele seja muito difícil de alcançar. Se a santidade vale tanto, então é muito justo que a gente sofra muito para conseguir alcançá-la. E São Boaventura diz: o segredo do apostolado fecundo, olha o segredo do apostolado fecundo. Qual é o segredo do apostolado fecundo? Ele se dará aos pés do crucifixo e não na ostentação de qualidades brilhantes. São Boaventura: o segredo do apostolado fecundo se dará aos pés do crucifixo e não na ostentação de qualidades brilhantes. São Boaventura foi aquele que eu fiz a publicação, que ele estava fazendo uma pregação, né? Ele
pregando, e ao final da pregação um jovem foi até ele e falou: Boaventura, que pregação maravilhosa, né? Que pregação linda você fez. Me diga, por favor, onde fica a biblioteca que você aprendeu tudo isso que você ensinou? E aí São Boaventura olhou para aquele jovem: vem aqui comigo, eu vou lhe mostrar. E aí levou ele, aí entrou na sua casa, entrou numa salazinha mais reservada, chegou numa sala bem mais reservada, de difícil acesso, só ele sabia chegar naquele lugar. Ele abriu uma porta, acendeu uma vela e estava lá na frente um crucifixo e um genuflexório. E ele falou: o crucifixo, esta é a minha biblioteca, é aqui onde eu aprendo tudo, contemplando a cruz de Jesus, contemplando Cristo crucificado, né? Então, aos pés do crucifixo, este é o segredo do apostolado fecundo: rezar, a oração, ouvir a Deus, e assim as nossas obras gerarão muitos frutos. Então, vendo a necessidade de muitos apóstolos para evangelizar todo o mundo, nós lembramos das palavras de Cristo: a messe é grande, mas os operários são poucos. Por isso, rogai, pois, para que o Senhor da messe mande operários para a sua messe. Rogai, pois, eis a verdade fundamental. O resto daí promana. Rogai, pois, rezai, pois, né? Então, esse rogai, ele também é bem parecido com a palavra regai. Então, a obra é como um plantio, né? Como uma lavoura. E quanto mais a gente rega, mais fácil, mais rápido vai crescer. Então, quanto mais a gente roga, mais os nossos frutos também crescerão. Então, rogai, pois, oração, rezai, pois, o resto daí promana. A messe é grande, os operários são poucos. Rogai, pois, para que o Senhor mande operários para a sua messe. Rogai, pois, para que o Senhor frutifique. Rogai, pois, a oração está, o segredo está na oração, no rogai, rezai muito. Tem aquela figurinha do Dom Henrique que eu mandei também na lista: rezem, meus filhos, rezem. A oração, eis a verdade fundamental, oração, tá? Então, a vida interior atrai as bênçãos de Deus. Essa é a primeira causa da fecundidade das obras. A segunda causa da fecundidade das obras: a vida interior torna o apóstolo santificador pelo bom exemplo. Então, eu com vida interior, eu vou santificar as pessoas pelo meu bom exemplo. Então, São Gregório fala: aquele que tem a missão de dizer palavras sublimes, palavras belas, ele é obrigado a traduzir essas palavras na prática. Aquele que se dedica, né, à sua missão e tem aquela missão de falar, de pregar, de falar do amor de Deus, ele é obrigado a traduzir aquilo que ele prega, aquilo que ele fala na prática, com as atitudes. No Sermão da Montanha, Cristo chama os seus apóstolos a ser sal da terra e luz do mundo, né? Isso, Mateus 5, versículo 13, né? Então, o sal insosso, para que ele serve? O verdadeiro sal de Cristo, ele dá sabor ao mundo, né? Que esse mundo que hoje se deleita, né? Esse mundo que busca sabor no pecado, sabor nas coisas passageiras, né? Ele precisa de um sal, de um tempero verdadeiro, né? De algo novo, né? E esse é o sal de Cristo, esse é o sal que o apóstolo levará ao mundo, o sal que vai dar um verdadeiro sabor, e não só sabor, mas da conservação. O sal ele também conserva, pelo sal ele conservará a palavra de Deus e a santidade no meio deste mundo corrupto que nós temos, né? Então nós somos convidados a ser sal da terra, a dar um sabor diferente, naquela alegria. Esse sabor é a alegria que o mundo procura, a felicidade que o mundo procura em tantas coisas exteriores, e nós, como provamos Cristo, provamos do vinho novo, do vinho doce, nós seremos sal para dar um novo sabor e para conservar a santidade deste mundo, a santidade de Deus neste mundo, né? E não só sal, o Senhor também quer que nós sejamos luz, né? Então seremos o farol que brilhará dissipando todas as trevas do espírito mundano, para fazer resplandecer nesta terra a glória de Cristo sobre o mundo, né? Seremos essa luz. O que é a luz? A luz é aquilo que ilumina, como diz São Paulo: uma luz brilhou na frente dele e caíram as escamas de seus olhos, né? Como diz Santo Agostinho naquela passagem que a gente leu na primeira palestra,
né? Depois do tarde te amei, ele fala: a tua luz brilhou e rompeu a minha cegueira. Então nós seremos a luz do mundo, né? E também completando, né, o que diz ainda nesse mesmo capítulo, Mateus 5, 15 e 16: ninguém acende uma lâmpada para escondê-la. Ao contrário, a gente acende uma lâmpada para colocá-la na luminária, para que ela ilumine todos que estão dentro de casa, né? Da mesma forma, brilhe a vossa luz, a luz do Espírito Santo que está em vós, diante dos homens, para que, vendo as vossas obras, eles glorifiquem o Pai que está nos céus. Isso está em Mateus 5, 15 e 16. Brilhe a vossa luz diante dos homens, brilhe o vosso bom exemplo, brilhe a vossa vida de oração, a vossa vida reta, brilhe a vossa luta contra o pecado diante dos homens, para que os homens, os pecadores, vendo as vossas obras, vendo a sua vida, o seu exemplo, eles queiram glorificar, eles glorifiquem o Pai que está nos céus, porque essa luz que brilha em você é uma luz do Pai em você, não é uma luz sua. Se você quiser brilhar uma luz sua, você está, na verdade, corrompendo mais ainda o mundo. Deixe brilhar em você uma luz que vem de Deus, a luz do Espírito Santo, aquela chama de Pentecostes que veio sobre cada um, né? Que ficou sobre a cabeça de cada um. Então essa é a luz do Espírito Santo, a luz de Pentecostes que deve brilhar na nossa vida, deve brilhar para que os outros vejam e se convertam e glorifiquem a Deus, glorifiquem ao Pai através do seu bom exemplo. Então, o segundo, a vida interior, o apóstolo se torna um santificador pelo seu bom exemplo. Lá em Romanos 2, versículo 24: por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. O verdadeiro cristão, transformado por Cristo, não será motivo de vergonha para a igreja. Pelo contrário, a vida interior vai lhe assegurar viver verdadeiramente a santidade de Cristo. E todas as suas ações, todas as suas palavras, todos os seus pensamentos, tudo isso virão do próprio coração de Cristo, né? O mundo, ele tem um reflexo, às vezes, da igreja, né? Nossa, a gente vai falar da igreja, nossa, eu não gosto de falar da igreja porque o padre não é santo direito. Eu não quero ir na igreja, eu não quero ouvir porque aí começa a falar um monte de coisa, né? Daquelas pessoas que lá na igreja só tem gente falsa, que fala mal dos outros. Eu chego na igreja e encontro lá gente pior do que eu, né? Então, imagina, o venerável Fulton Sheen, que diz: você que fala que na igreja só tem pecadores, venha e seja mais um, né? Mas na verdade é que o mundo, ele tem um reflexo, ele tem uma língua para falar da igreja, uma língua acusadora, de falar mal, de procurar os maus exemplos. Mas na verdade não, a gente deve ter, na verdade, olhos abertos e um coração aberto para enxergar na igreja os bons exemplos da igreja. A gente não deve olhar para a igreja e enxergar aqueles que não obedeceram, enxergar aqueles que fracassaram. Não, a gente deve olhar para a igreja e enxergar aqueles que cumpriram o que a igreja pede. A gente deve olhar para a igreja e cumprir e ver aqueles que levaram ao máximo o amor de Deus, aqueles que se aproximaram de Cristo, aqueles que foram fiéis à Santa Igreja, aqueles que obedeceram à igreja. A gente deve olhar para a igreja e ver os bons exemplos daqueles que fizeram exatamente o que diz nos evangelhos. A gente deve ler os evangelhos e ter como exemplo as pessoas que viveram o evangelho, não as pessoas que não viveram, porque as pessoas que não viveram, que exemplo elas estão nos dando? Nenhum. Então, as pessoas que viveram o Evangelho devem ser a lâmpada que deve brilhar aos nossos olhos, e nós devemos viver bem o Evangelho para que nós também sejamos essa luz que vai brilhar para as outras pessoas, né? E nós não seremos vergonha, nós não seremos motivo de escândalo, nós não seremos essas pessoas que os outros acusam. Olha, tá vendo? Na igreja só tem gente ruim, gente que não presta. Não, pela vida interior, vida de oração, nós seremos santificadores pelo bom exemplo, pela nossa vida de santidade, pela nossa vida reta, retidão, vida reta, vida obediente, vida santa. Nós seremos santificador pelo exemplo que nós daremos, né? O cristianismo, o catolicismo, a igreja católica, ela não se propagou no mundo apenas pelas palavras, apenas pelos livros, apenas pelos textos, apenas pela teologia. A igreja, ela não cresceu apenas pelo que a gente fala.
A Igreja Católica, ela cresceu e se expandiu no mundo pelos exemplos dos santos, porque foram os santos, sobretudo começando pelos apóstolos, que foram lá e faziam vários milagres. Foram os primeiros padres da igreja, né? Os padres patrísticos, que além de uma bela teologia que eles produziram, além de belas palavras, eles demonstravam um grande amor. Parecia que quando eles pregavam, saíam línguas de fogo que convertiam todos os corações, né? Todas as coisas extraordinárias, a humildade, a pobreza, a obediência, as virtudes heróicas, né? Depois dos padres patrísticos vieram os padres do deserto, que que foram até o deserto para conseguir viver radicalmente o Evangelho. Depois os escolásticos, depois chegou ali na Idade Média. Então toda a história da igreja, além de belas palavras, além de uma bela teologia, né, além de pregações bonitas, a igreja ela cresceu pelos exemplos, pelos milagres, pelas virtudes. As pessoas sempre se confundiram. Como é que essa pessoa tão inteligente, que fala palavras belíssimas, que converte multidões, consegue na sua vida ser uma pessoa simples e humilde, ser uma pessoa dedicada à pobreza, né? Enquanto as pessoas que tinham acesso ao estudo eram pessoas dos castelos, eram as pessoas ricas, eram as pessoas filhos dos reis, enquanto essas pessoas que tinham esse reflexo a intelectualidade voltada também para a riqueza, nós católicos, os santos, eles também se chegaram à intelectualidade, também chegaram à contemplação de belas palavras, de uma bela ciência, de uma bela teologia, mas vivendo uma pobreza. E essa simplicidade, humildade, conquistou o mundo inteiro. E isso nós aprendemos com Cristo, porque Ele foi o mais simples e o mais humilde. O Senhor andava por aí e Ele sentava em qualquer lugar, sentava numa pedra, sentava numa montanha e começava a falar de maneira mais simples, de maneira que até o mais analfabeto, o mais ignorante pudesse compreender tudo o que Ele falava. Se Ele chegasse no campo, Ele falaria como os animais e como as aves, como as árvores, como as plantas cresciam, né? Assim também é o amor de Deus. Da mesma forma que o sol vem e o sol é necessário para que as plantas cresçam, da mesma forma o sol, que é o amor de Deus, ele é necessário para que o nosso amor cresça, para que a nossa alma se expanda. Então nós temos que nos expor ao sol, abrir os nossos braços e permitir que o sol venha. Isso, coisas mais simples com que a gente poderia contemplar na natureza, era o que Jesus falava, era o que os santos falavam, e isso com um significado muito profundo que tocava no mais profundo dos corações. Então, não somente as palavras, a humildade, a simplicidade, a pobreza, a obediência, a castidade, as virtudes, esses exemplos, essa prática que saía em palavras, mas se convertiu em prática, isso era o que santificava. Então foi assim que a igreja cresceu. Então o apóstolo de vida interior será um santificador pelos bons exemplos. Se a gente se aproxima de Cristo, nós nos conformaremos, nós seremos um outro Cristo, nós permitiremos que Cristo seja Cristo em nós, e dessa forma, levando Cristo aos outros, é que a gente vai conseguir converter, que a gente vai conseguir tocar o coração das outras pessoas. Amém? Então, terceiro, a vida interior produz no apóstolo um irradiar ao sobrenatural. A vida interior produz no apóstolo um irradiar ao sobrenatural. O fato de Deus ser um Deus escondido é um dos obstáculos mais graves para a conversão das almas, né? Como Deus, Ele é um Deus que Ele habita no fundo do nosso interior, que Ele habita no mais profundo de nós. Essa dificuldade de ir até Deus, que não é uma dificuldade, a dificuldade é a gente que coloca, mas esse caminho até Deus, ele é um caminho que é um obstáculo, porque nós colocamos vários obstáculos, né? Como eu disse, a gente abre os olhos para o exterior e não para o interior, então a gente coloca esse obstáculo. A gente não encontra Deus simplesmente porque a gente não olha para Ele. Quando a gente olha, a gente não enxerga nada, porque a gente colocou um monte de coisa na frente. Então, o fato de Deus ser um Deus
que habita nas profundezas, que habita no escondido, que é um Deus cheio de mistérios, isso é uma dificuldade. Então, ele se manifesta dessa maneira, né? Já que ele é um Deus escondido, ele se manifesta por meio de seus santos, ele se manifesta por meio de almas fervorosas, e assim o sobrenatural vai transpirar, vai irradiar, vai resplandecer aos olhos de todos os fiéis que veem alguma coisa do mistério de Deus. Então imagina uma pessoa de oração, né? Santo texto, leitura da palavra, adoração, joelho no chão, joelho roxo, aquela gente que tem joelho roxo de tanto que reza ajoelhado, né? Essa pessoa que se aproxima de Deus, ela vai transpirar aos olhos das outras pessoas, nem que seja um pouquinho dos mistérios de Deus, né? E isso vai fazer com que essa pessoa irradie o sobrenatural, e as outras pessoas ao redor possam enxergar a vida sobrenatural, a vida interior por meio dessas pessoas, pelo exemplo. São Basílio Magno diz que o Espírito Santo se une às almas que a sua graça purificou para santificá-las ainda mais. Como o sol torna mais brilhante o cristal, assim o Espírito torna mais luminosas as almas onde habita, e esta torna-se outros focos de sua graça santificante, né? Quando o Espírito Santo purifica uma alma, ele vai se unir cada vez mais àquela alma para que ela seja uma alma mais santa e brilhe mais. Da mesma forma, quando a gente pega um cristal e coloca ele na luz do sol, né? O cristal parece que ele tem uma luz nova, uma luz diferente, que é aquela mesma luz do sol, mas ele vai resplandecer, vai espargir aquela luz, e será um novo foco de uma nova luz, uma luz onde outra pessoa, onde a gente não vai conseguir olhar para o sol porque o sol vai nos cegar, mas a gente vai conseguir olhar para o cristal, vai conseguir olhar para aquela taça de cristal e enxergar uma luz bela. Da mesma forma será o apóstolo, da mesma forma que vai transpirar, vai transparecer, vai resplandecer essa luz de Deus para os outros, né? Olha o que diz lá em João 10:41. João Batista, na verdade, não fez milagre nenhum. E olha, imagina quem foi São João Batista, né? O último dos profetas, preparou o terreno para Deus, anunciou a chegada do Messias, mas ele não fez nenhum milagre. Ele não precisou fazer milagre nenhum para converter as pessoas, para convencer as pessoas, né? Apenas as suas palavras convertidas nas suas práticas irradiou, né? Saiu dele algo sobrenatural que fez com que as pessoas acreditassem, e ele, de tal forma que ele preparou o terreno para a chegada do Messias, né? E aí a gente vê também São João Maria Vianney, que eu falei na última palestra, já no finalzinho, né? Que interrompeu e eu comecei uma segunda. São João Maria Vianney, se alguém teve a curiosidade de pesquisar mais sobre a vida de São João Maria Vianney, vai ver que ele era muito fraco, magrelo, né, velho, já no final da sua vida, obviamente era bem velho, mas devido às suas penitências, ele tinha um corpo extremamente enfraquecido, né? Ele fazia muitas penitências, ele comia uma batata, passava 2-3 dias com uma batata, uma tigela de leite, né? Ele quase não comia. Ele era muito magrinho, era já um senhorzinho, já caído. Ele mesmo jovem, ainda com faixa de 40 anos, já parecia ter uns 60, de tão mal que ele cuidava da sua saúde, mas não por descuidado, e sim por penitências, né? Ele fazia muitas penitências, as penitências dele eram muito grandes. E, entretanto, né, muita de gente vinha ao encontro de São João Maria Vianney. Era grande a multidão que vinha encontrá-lo. E se as pessoas não conseguissem pelo menos ouvi-lo, já que a voz dele era uma voz bem fraca, né, ao menos vê-lo, ao menos olhar para São João Maria Vianney já era suficiente para converter as pessoas, né? E tem até uma história de um advogado que ele morava em Paris, foi até a cidade de Ars para conhecer esse santo que era tão popular na França naquela época. E quando ele volta extasiado, né? Ele volta admirado, impressionado. E aí uma pessoa, não sei quem, mas perguntou a ele o que foi que mais impressionou esse advogado
na visita, na viagem, na peregrinação até Ars. Ele disse uma frase fantástica, ele disse: vi Deus num homem. Vi Deus num homem. Olhei para um homem e vi Deus, né? Imagina, ver Deus num homem já velhinho, fraquinho, magrelo, esguio, fala fraco. Imagina ver Deus num homem desse. Por quê? Porque esse homem fraquinho, magrinho, baixinho, que era um padre simples, com a batina toda bagunçada, ele só usou uma batina a vida inteira, né? Você olhar para essa pessoa e ver Deus, né? A gente lembra do Deus crucificado, né? Como a gente vê um Deus, vamos olhar para Deus na cruz, todo ensanguentado, não é um Deus fracassado. A gente olha, tem essa visão, porque a imagem não é uma imagem bela. Quando a gente pensa em Deus, a gente pensa na glória, mas a imagem não é uma imagem bela. Mas embora a fisionomia, embora a imagem feia, né, de Jesus morto, ensanguentado, embora a imagem de São João Maria Vianney ali magrelo, velho, caído, encurvado, tem algo dentro dessa pessoa, tem algo dentro de Cristo que brilha para o mundo inteiro, né? O seu coração aberto que sai sangue e água, incendeia a todos que estão ao seu redor. É o interior de São João Maria Vianney que faz com que as pessoas vejam nele um grande santo. As pessoas falavam de São Maria Vianney é um grande santo, mas quando via, é esse o santo? É esse um homenzinho velho magrelo, né? Da mesma forma, um grande Deus, o Deus da eternidade, o Messias, quando vai olhar o Messias é um Deus crucificado, um homem crucificado, ensanguentado. Mas interiormente tem um fogo que incendeia a terra inteira. É pela vida interior, pela vida espiritual que nós enxergamos esse resplandecer, essa glória eterna. Então, o apóstolo, dedicado à vida interior, ele vai deixar sair de si um verdadeiro fogo, um fogo que está dentro dele, um fogo da sua alma. Não será a sua imagem, não será as suas palavras, mas será o seu interior, a sua boa prática, o seu sobrenatural, a vida espiritual que ele vive, que vai iluminar a vida das outras pessoas e vai fazer com que as outras pessoas enxerguem o sobrenatural, enxerguem Deus nas pessoas, enxerguem Deus no apóstolo, né? Se a gente colocar um homem em contato com uma corrente elétrica, né? Tiver um elétrico ele tocar, essa corrente ela vai passar por todo o seu corpo, de maneira que se outra pessoa tocar, também sentirá essa corrente elétrica, né? Da mesma forma é a graça de Deus. Se uma pessoa que seja desapegada das criaturas terrenas estabelece um contato com Cristo através da vida interior, ela acumula em si um fluido divino, uma graça divina, de maneira que as palavras dessa pessoa, de maneira que as ações, os gestos, os sentimentos se tornam eflúvios desta graça, eflúvios desta força que a gente teve contato com Cristo, né? E lá em Lucas 6,19 diz: saía dele uma força que curava a todos, né? O catecismo vai dizer o que são os sacramentos. Os sacramentos são as forças que saem do corpo de Cristo e cura a todos e chega a todos. Essa força que sai do corpo de Cristo. Quando aquela mulher, se eu não me engano, é uma leprosa, que ela vai passando pela multidão, eu não lembro se é uma leprosa exatamente, mas ela é uma mulher, parece que é ensanguentada, né? Que era uma mulher impura, eu não lembro exatamente, eu tenho que conferir, mas ela vai passando pela multidão, tocando a pessoa, um monte de gente ali, e ela toca apenas no manto de Jesus, e a palavra diz, quando ela toca no manto de Jesus, Jesus olha para trás, imagina um monte de gente, ele no meio do monte de gente, ela toca apenas no manto, ele olha para trás e falou: quem me tocou? Porque eu senti sair de mim uma força. É esse toque, né? Essa força que sai de Jesus através desse toque. A mulher do fluxo de sangue, isso mesmo, é porque ela tinha um fluxo de sangue e por isso ela era impura, né? E ninguém podia tocar nela para não ficar impuro também. Então ela saiu tocando, um monte de gente para tocar no manto de Jesus, e quando ela tocou saiu uma força que a curou, né? A hemorrágica, isso mesmo, obrigado. Lá em Atos 5, versículo 15, né? Levaram os doentes às ruas, colocando sobre macas, para que quando Pedro passar, ao menos a sombra dele tocasse e curasse aquelas pessoas.
ao menos a sombra. Então essa força que sai do apóstolo, incendiado pelo Espírito Santo, pelo fogo de Pentecostes, essa força que saiu de Jesus, essa força que saía de Pedro e curava, ao menos com o toque de sua sombra. Quanto mais as virtudes teologais, que são fé, esperança e caridade, quanto mais as virtudes teologais existirem num coração, tanto mais essas forças, esses eflúvios vão ajudar e fazer nascer as mesmas virtudes nas outras almas. Quanto mais eu for uma pessoa fervorosa, mais eu vou conseguir fazer com que outras pessoas também sejam fervorosas. Quanto mais eu ser uma pessoa que tem esperança e confiança em Deus, mais as outras pessoas também terão esperança e confiança em Deus. Quanto mais eu for uma pessoa caridosa, quanto mais eu me doe ao próximo, mais as outras pessoas também serão caridosas pelo exemplo que eu vou dar. Assim as obras serão fecundas, assim acontecerá a fecundidade das obras pela vida interior que eu vivo, pelo fogo do Espírito Santo que está em mim. Eu vou incendiar onde quer que eu esteja. Amém? Amém. Já tenho quase 1 hora de live. Eu vou fazer o seguinte, como eu falei no começo, eu irei encerrar essa live e iniciar uma outra, tá certo? Então, eu peço que você, tem 44 pessoas, eu vou encerrar e iniciar. Entre na segunda, porque agora que começa a parte que eu mais estou empolgado dessa live. É agora, né? Então, ainda falta mais ou menos uns 20 minutinhos para eu encerrar essa pregação. É agora que começa a parte que eu mais estou empolgado para dar, é agora. Então, por favor, não perca, tá? Eu vou encerrar e iniciar uma outra live. Entre na segunda live, tá? Espero vocês, vou esperar os 44 entrarem. E aí, galera, deixa eu só adicionar aqui o comentário. Pronto, adicionei aqui o comentário, deixa eu só fixar. Agora eu acertei, não foi? Eu falei, botei parte 5, outro dia eu botei parte 4, nem percebi. Obrigado quem avisou. Já só entrar mais algumas pessoas. A gente estava na parte mais, onde eu estava mais estava esperando para dar essa agora, né? Então vamos continuar. Deixa só ver se entra as 44 pessoas que estavam. Eu acho que nem todo mundo vai entrar, mas dá só um tempinho para entrarem. Comentem aí. E aí, como é que está essa formação? Como é que está essa palestra? Como é que está esse conteúdo? Deixa seu comentário, ou então diz de onde você é. Tem pessoas de vários estados, tem pessoas que eu não lembro nem a cidade mesmo. Se eu não me engano, tinha o Isaac eu acho que é de Caicó. Também tem a Cleo, parece que é Catundá, no Rio Grande do Norte. Além de pessoas do Sul, do Sudeste. Diz aí de onde você é. Obviamente a maioria daqui de Maceió, né, meus amigos e amigas. Jonatas, de onde você é, Jonatas? Eu acho que é o Jonatas que é de Pernambuco, não sei. A Silvinha daqui de Maceió, a Paulina também daqui de Maceió, a Ariane de Maribondo, Marina, Marília São Paulo, Maria Bianca do Rio de Janeiro, o Carlos Eduardo, eu não lembro de onde o Carlos Eduardo é, eu acho que é de São Paulo, se eu não me engano. E deixa eu ver mais, a Luci que é de Marechal, Lorena daqui de Maceió, Junqueirópolis é São Paulo, né, Carlos, se eu não me engano. O Jonatas é o seminarista, né, de Pernambuco. Ai, gente. Amém. Paulinha de Maceió, Paulinha do Rio de Janeiro. Jonatas, Arquidiocese de Olinda e Recife, é do Ministério do Renascem. Estaremos em Maceió, com fé em Deus, Jonatas. Ainda esse ano, esperamos, quem sabe em dezembro, né, o Renascem aconteça aqui em Maceió. Seria agora em julho, provavelmente não vai acontecer. O Renascem é o Retiro Nacional de seminaristas carismáticos do Nordeste inteiro vão se reunir aqui em Maceió esse ano, né?
e entre outras pessoas, a Clarissa, daqui de Maceió, a Marina de Craíbas, a Bia é de Maribondo e outros mais, Joaquim de Cruz, no Ceará, entre outros. Já tem 40 e poucas pessoas. Vamos continuar, né, a parte que eu mais quero. Na outra live, na primeira live, vou só fazer um resumo. Eu falei 3 motivos que fazem com que as nossas obras sejam fecundas, né? O primeiro é a vida interior atrai as bênçãos de Deus. Quando eu tenho vida interior, quando eu sou uma pessoa de oração, Deus vai mandar as bênçãos para mim e para as obras, né? O segundo motivo que fazem com que as obras sejam fecundas é porque quando eu tenho vida interior, eu santificarei as pessoas pelo meu bom exemplo, porque a vida interior vai garantir que eu seja uma pessoa que tem um bom exemplo, que eu seja uma pessoa que converto as minhas palavras em prática e tenha uma vida reta, né? O terceiro motivo que vai fazer com que as minhas obras sejam fecundas é a vida interior produz no apóstolo um irradiar ao sobrenatural. Quando as pessoas me verem, elas vão ver Deus em mim, né? Por causa do fogo do Espírito Santo, porque eu vou transparecer, eu vou deixar sair de mim um fogo que vai converter as pessoas, que vai fazer com que as pessoas vejam algo que elas nunca viram, vai cair as escamas dos olhos dela pelos bons exemplos, pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes, porque de nós vai sair um fogo do Espírito Santo. Então, esses são os 3 motivos que vão fazer com que a minha obra seja fecunda se eu tiver vida interior, certo? Então, nós vamos agora meditar um pouquinho sobre o irradiar. O irradiar, o que é esse irradiar? A gente falou que a terceira é um irradiar ao sobrenatural. O apóstolo de vida interior, ele irradiará algo sobrenatural. A gente vai ver o que é esse irradiar. O primeiro irradiar é irradiar fé. Fábio, você entrou agora, você me ligou, eu não pude atender porque eu estava iniciando a segunda live, viu? Mas depois que acabar essa live eu te ligo, a gente conversa rapidinho, beleza? Então, por meio da vida interior, o apóstolo irradia fé, né? Há um abismo entre o sentimentalismo, entre o sentimento e a fé. Há um verdadeiro abismo, uma grande diferença entre aquilo que é sentimental e aquela fé, que é uma fé provada até mesmo nas maiores dificuldades. O apóstolo interior, ele irradiará uma fé viva, uma fé verdadeira, onde quer que ele vá. Não serão discursos calorosos que podem até convencer uma multidão, né? Não serão atos forçados para demonstrar habilidades e qualidades, não, né? A simplicidade vai falar muito mais. A simplicidade vai falar muito mais. A fé inabalável de quem deu a vida por amor a Deus transbordará no coração dos outros. Essa fé viva que não quer nada para si, uma fé que confia em Deus, uma fé que sabe em quem Ele depositou a vida dele. Ele vai irradiar uma fé viva que as pessoas vão falar: nossa, essa pessoa é diferente. Essa pessoa tem alguma coisa de diferente. Então, o apóstolo de vida interior, ele vai irradiar uma fé sobrenatural, uma fé que não é uma fé sentimental, uma fé que não é qualidade ou então um discurso caloroso, não, uma fé verdadeira, uma fé sincera. A segunda coisa que o apóstolo vai irradiar é esperança, esperança, fé, esperança. A fé, ela infunde no apóstolo a convicção de que a felicidade verdadeira só está em Deus. Então, assim, ele irradiará uma esperança viva na eternidade e pensará, né, vai ter o céu como a sua consolação. Então, o apóstolo que tem uma vida interior pensará somente no céu. Não quero dinheiro, não quero honras, não quero elogios, não quero nada. Eu quero o céu. Eu prefiro o paraíso. Eu quero o paraíso. A minha esperança vai ser na eternidade. Ele não terá apegos neste mundo. Ele vai ter um apego verdadeiro, uma fé que vai ter esperança na eternidade. Então, o apóstolo interior, ele vai irradiar essa esperança para os outros. Esse amor pelo eterno e não pelo passageiro. A terceira coisa, irradiará caridade, as 3 virtudes teologais: fé, esperança, caridade. Amor de Deus. Isso é o autor que escreve no livro Alma de Todo Apostolado. Ele escreve assim:
Amor de Deus, eis a alavanca incomparável, seja para afastar uma alma do pecado, seja para levá-la à perfeição. Amor de Deus é uma alavanca para converter as pessoas e uma alavanca para pegar uma alma e elevá-la à perfeição. O cristão que é atolado no lodo, aquele cristão que está tentando sair do pecado, que não consegue vencer o pecado, que está atolado nos seus vícios, ele, ao se deparar com o amor caridoso, o amor de doação manifestado em um apóstolo interior, ele sentirá repugnância do pecado, ele sentirá decepção pelos seus apegos terrestres, ele sentirá uma verdadeira repulsa pela vida que ele tem, porque ele está ofendendo a Deus. Ele não vai mais querer ofender a Deus, ele vai querer abraçar aquele amor verdadeiro, aquela caridade, aquela doação, aquele amor que deu a vida numa cruz, porque aquilo vai fazer com que ele perceba que a vida dele inteira ele dedicou o seu amor onde não frutifica, onde não sacia, onde a vida dele ele dedicou o seu coração, seu amor a paixões desordenadas. E ele vai ver esse amor, essa caridade verdadeira, que a caridade era o amor que a gente dá a vida pelo outro. Então ele vai querer a vida de Deus, né? Mesmo o cristão, o pior pecador, ao se deparar com o amor verdadeiro manifestado pela caridade de um apóstolo de vida interior, de um santo, ele irá querer ser, isso é sono, viu gente? Ele irá querer mudar de vida completamente. A caridade é uma virtude teologal que molda nosso coração, eu estou com muito sono, coração ao coração de Deus. Amém. Irradia, eu vou falar porque eu estou com sono. Aqui a gente está tendo missa às 6 horas da manhã todos os dias, né? Eu estou indo dormir mais ou menos 3 horas da manhã todos os dias. Então eu estou com muito sono, mas eu estou muito empolgado, então ignora o sono. O apóstolo vai irradiar bondade, uma bondade verdadeira. Sabe a bondade de Cristo? Pronto, essa bondade. Cristo é bom, né? Bom mestre. Quando o jovem rico chega até Cristo e fala, bom mestre, ele fala, só o Pai é bom, né? Mas ele quer dizer que o mestre que aquele jovem rico estava procurando não era o mestre que ele esperava, né? O mestre que o jovem rico esperava era um mestre que fosse ensiná-lo a viver os 10 mandamentos. Ele estava vivendo os 10 mandamentos, estava querendo ser perfeito ali nos 10 mandamentos, nas obrigações, naquilo que ele era obrigado a fazer. E por isso ele queria um mestre que ensinasse tudinho, né? Então, bom mestre. E Cristo pegou a bondade e falou, a bondade é a bondade do Pai, né? Não a bondade que você espera de uma pessoa que lhe ensine a viver da forma que você quer viver, não é isso. A perfeição consiste em deixar tudo. E aí essa bondade que Cristo mostrou para ele em deixar tudo para seguir a ele, não era a bondade que ele esperava. Então, uma pequena meditação sobre o jovem rico. Quanto mais uma alma se unir a Jesus por meio da oração, mais vai se moldando a principal qualidade de Cristo, sua bondade. A principal qualidade de Cristo, a bondade. Seus defeitos logo vão desaparecendo. O apóstolo sente a necessidade de ser bom como Deus. Logo, sem esforço, atrairá a simpatia das almas, através de uma bondade desinteressada, sem desejo de popularidade ou egoísmo. Quando o apóstolo vai se aproximando de Deus, ouvindo as palavras de Jesus Cristo, ouvindo os bons exemplos de Jesus Cristo, o apóstolo vai querer ser bom como Jesus Cristo, né? E logo essa bondade de Jesus vai atrair outras almas. Isso irradiará uma bondade de Deus que atrairá outras almas. E o apóstolo irradiará humildade, a principal virtude do santo. Humildade. Sem humildade não há santidade. Elevado pelo Criador à dignidade de cooperador, o apóstolo se tornará um agente de operações sobrenaturais, mas com a condição de que só Jesus apareça, né? O apóstolo, como ele está ali agindo pela obra de Deus, ele tornará, na verdade, a sua vida uma vida sobrenatural.
mas tem apenas uma condição: Deus apareça. Quando for falar do Evangelho, fale de Deus e não queira falar de você, né? Quanto mais o apóstolo souber se abater, se diminuir, se excluir da sua pregação, quanto mais ele tornar a sua obra, a sua pregação, a sua vida, uma vida impessoal, fruto da vida interior, né? Muito mais assim Jesus irá se manifestar. Quanto mais eu desaparecer, quanto mais eu me diminuir, mais Cristo vai aparecer. Que Ele cresça e eu diminua, né? Sem esta impessoalidade, fruto da vida interior, o apóstolo vai plantar e não vai regar nada, nada fará germinar, né? Jamais, olha o que São Vicente de Paulo diz: jamais nos tornaremos aptos para realizar a obra de Deus enquanto não nos persuadirmos de que nós mesmos apenas somos mais capazes de estragar tudo do que fazer boas obras. É preciso que a gente se reconheça, que a gente se torne, que a gente perceba que nós somos mais capazes de estragar tudo do que fazer boas coisas. E para isso é preciso humildade, né? E às vezes a gente possa até pensar, se isso não vai tirar uma autoridade nossa, né? Se eu ir me rebaixando, na verdade não, né? Uma autoridade sem humildade se torna um autoritarismo, não se torna uma autoridade, né? Uma autoridade é aquela onde o outro tem respeito por mim, pelo bom exemplo que eu dou, né? O outro me respeita. Isso é preciso humildade. Quando eu tenho um autoritarismo, quando eu não tenho humildade, tem esse autoritarismo e o outro não é porque ele me respeita, ele me obedece, eu mando, ele faz. Seria basicamente isso. Então, sempre terá muita autoridade verdadeira, quando se tem humildade, certo? A doutrina segura, qualidades excelentes, experiências, nada disso vai adiantar se não tiver humildade, né? Não adianta até a mais alta teologia que a pessoa tenha, doutorados, qualquer coisa que a pessoa tenha, nada disso vai adiantar se não tiver humildade, né? Sem humildade se deixará influenciar pelas paixões e colocará tudo a perder, né? Imagina uma pessoa que tem um doutorado em teologia, vai fazer uma pregação sobre Jesus, né? Se não tiver humildade, a pessoa vai se levar por esse sentimento de eu tenho um doutorado e vai botar tudo a perder, vai falar de tudo aquilo que estudou, vai falar de tudo aquilo que sabe, vai querer mostrar que sabe e vai falar e às vezes a simplicidade que é necessária para tocar o coração de uma pessoa não vai conseguir atingir, né? Então, sem humildade, nem mesmo a mais alta teologia será suficiente para fazer com que as obras tenham bons frutos. Só a humildade conservará reto, equilibrado e estável. Só com humildade a gente vai ter uma retidão, uma segurança, uma tranquilidade em falar de Deus de forma simples e profunda, né? Os melhores discursos, as mais grandiosas obras, né? As grandes igrejas, grandes coisas que qualquer pessoa possa fazer por Deus, nada disso sem humildade vai adiantar, né? Na verdade, parece que a pessoa, se não tiver humildade, parece que a pessoa não entendeu nada do Evangelho. Não entendeu nada do Evangelho, né? Você pode ter um doutorado em teologia, mas sem humildade você não entendeu nada. Nada. É necessário a humildade, sabe? A humildade é a chave que abre o coração de Deus. Quando um apóstolo ele se inclina pela humildade, quando ele se reconhece pequeno, quando ele se reconhece a pequenez, Deus habita naquele coração. Da mesma forma, Maria, quando ela fala, eis que olhou para a humildade de sua serva, eis que olhou para a pequenez de sua serva, por isso, pela minha pequenez, pela minha humildade, fez em mim grandes coisas, né? Então, a gente precisa se convencer de que o mundo não precisa de nós, o mundo não precisa de você, né? O mundo precisa ver Deus em você, o mundo precisa ver Deus, o mundo não precisa de nós, o mundo precisa de santos, né? O mundo precisa de pessoas que estejam preocupadas em tocar no mais fundo do coração das pessoas de forma desinteressada, apenas desejando a salvação,
O apóstolo se transfigura em humildade, porque a humildade é o rosto de Cristo, a humildade é a face de Cristo, né? Então, quando nós somos humildes, mesmo o maior teólogo, ou mesmo a pessoa mais analfabeta, quando tem a humildade de Deus, ela deixa Deus se manifestar. Você pode ser um teólogo, pode ser um analfabeto. Você, com humildade, você permitirá que Deus faça o que Ele quiser, que Deus irradie o seu amor, que Deus faça a obra, que Deus coloque a sua mão. Mas depende da humildade, da humildade. A humildade, como eu disse e falo de novo, é a chave que abre o coração de Deus. É a chave que abre o coração de Deus. O apóstolo irradia firmeza e doçura, né? Nós somos o exército dos pacíficos, os soldados da paz, a persuasão, o exemplo e a dedicação, eis as únicas armas dignas de um filho do Evangelho, São Bernardo de Claraval. Mesmo em dificuldades ou mesmo em problemas que estejam acontecendo, nós seremos firmes e doces. Essa firmeza e essa doçura irá ser uma firmeza e uma doçura de Cristo, irá converter as pessoas, né? Como eu falei na live passada, Padre Pio dava tapa na cara dos outros. A firmeza com que ele dava um tapa na cara dos outros não era tapinha fraco, não, era um tapa de verdade, mas era um tapa que convertia, né? E depois ele abria um sorriso, falava do amor de Deus. É uma firmeza e uma doçura ao mesmo tempo. A maneira com que a gente vai corrigir as pessoas, a maneira com que a gente vai falar de uma determinada situação que não está correta, vai ter a firmeza de falar está errado, mas vai ter a doçura e a caridade, né, de conduzir para o caminho correto, né? O apóstolo também irradiará mortificação. O espírito de mortificação, ele também é um outro princípio de fecundidade das obras, é um princípio fecundador, o espírito de mortificação, que também está junto com a humildade. Tudo se resume na cruz. Enquanto não fizermos penetrar nas almas o mistério da cruz, nós iremos tocar nas almas superficialmente, né? Se a gente não der a cruz para os outros, a gente não vai tocar naquela alma de forma profunda, porque tudo se resume na cruz. Sem coragem para imitar Jesus Cristo crucificado, como é que o apóstolo vai pregar ao povo a guerra santa contra as paixões a qual o nosso Senhor nos convida? Se eu não tiver coragem de abraçar a cruz, como é que eu vou falar de Cristo para os outros? Como é que eu vou falar de um Deus crucificado para os outros? Eu preciso primeiro viver a minha cruz, tomar a minha cruz e segui-la, né? Se a gente for pegar da igreja somente a arte, a poesia, a beleza, a música sacra, né? E tornar esse fim dessa beleza do belo, do perfeito, do harmonioso, tornar esse fim um meio, nós tornaríamos o evangelho torto, né? Fazer o Cristo do Getsemane, aquele Cristo que estava ali suando sangue, um Cristo perfumado, é algo até mesmo sacrílego, né? O Cristo não pede admiradores. Cristo, ele pede imitadores. Imitá-los além de sua bondade, imitá-los além de sua doação, seu amor e sua caridade. A gente precisa imitá-lo na sua cruz, né? É preciso mostrar a verdadeira face de Cristo, que é um Cristo que foi obediente até a morte e uma morte de cruz. Um Cristo que se humilhou até a morte de cruz, sem abrir a boca, sem reclamar nada. Então é preciso irradiar essa mortificação de que nós lutamos contra as nossas paixões, de que nós lutamos contra o pecado, de que nós lutamos contra as nossas vontades. Nós iremos irradiar essa luta, essa batalha, essa cruz de carregar as nossas dificuldades em busca da santidade. A vida interior, a vida interior dá ao obreiro a verdadeira eloquência. Toda a graça, o Evangelho, a palavra, o amor, brota do coração de Jesus. Por isso, o obreiro que não conhece ou não se aproxima desse coração, não conhece a vontade de Deus, não tem autonomia para falar em nome dele. O pregador jamais terá a qualidade da eloquência se não viver de Jesus. Através da vida interior a gente vai ter essa verdadeira eloquência, essa verdadeira capacidade de falar de Deus falando a verdade, falando a sinceridade.
Os apóstolos, antes de Pentecostes, tinham pregado, mas quase sem resultados. Após o seu retiro de 10 dias, todo de vida interior, após o Espírito Santo de Deus que veio em Pentecostes, transformá-los, dar a eles uma vida nova, um fogo novo, eles saem para pregar, para curar e converter multidões. Então, é pelo Espírito Santo, pela vida interior, que nós irradiaremos a verdade de Deus, que nós falaremos com verdade, e essa verdade que a gente vai falar é uma verdade que vem de Deus e terá resultado. É por meio do Espírito Santo, não por meio de nós, e para isso é preciso uma vida interior, tá certo? Uma obra não criará raízes profundas, não será verdadeiramente estável e não se perpetuará enquanto o obreiro evangélico não gerar almas para a vida interior. Ora, não poderá gerá-las se ele mesmo não estiver fortemente impregnado de vida interior. Para eu gerar uma vida interior, eu preciso ter vida interior. Mas a minha obra não terá raízes, não crescerá se eu não gerar nas outras pessoas também vida interior. Eu posso até ter pessoas ali que me ajudem, posso ter influência, pessoas que queiram fazer propaganda, que queiram me ajudar na divulgação, tudo isso por uma amizade, mas o espírito será um espírito terreno, rivalidades, sem vida interior. É só isso que a obra vai ser, fanatismos, concorrências, vaidades, interesses, ambições. Sem vida interior, essas serão as obras, suscitar apóstolos segundo o coração de Jesus Cristo, que participem de sua doçura e de sua humildade, de sua bondade desinteressada e do seu zelo exclusivo pela glória de seu Pai. Somente aqueles que possuem vida interior. Somente quem possui vida interior vai poder falar de Deus, poder falar da glória de Deus, poder falar do amor de Deus, da doçura, da humildade, da bondade, da esperança, da fé, de maneira verdadeira. Somente aquele que se coloca nas mãos de Deus, somente aquele que se abre ao Espírito Santo, somente aquele que age por Deus e não por si, poderá pregar a verdade, poderá pregar uma pregação, poderá pregar uma vida verdadeira, uma santidade verdadeira, porque coloca nas mãos de Deus, deixa que Deus faz a obra, não faz a obra. Deixa que Deus faz, se coloca apenas como um instrumento, aquele instrumento em que Deus é o músico e é Ele que toca, Ele que dá as notas, Ele que dá o ritmo, Ele que dá a melodia. E para finalizar, porque já está bom demais, para finalizar, duas frases que resume toda essa formação. João 14:12. Em verdade vos digo, quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará maiores do que elas, fará até mesmo obras maiores do que as que eu fiz. Quem crê em mim, quem se coloca diante do meu amor, abrindo o seu coração e permitindo que eu coloque o meu coração em vós, como fez com Santa Catarina de Sena, que nós celebramos a memória hoje. O Senhor abriu o coração dela e colocou o coração dele nela. Essas pessoas fará não só as obras que Jesus fez, mas fará maiores do que o que ele fez. E a segunda frase, João 15, versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e produzirdes fruto, e para que o vosso fruto permaneça. E assim eu termino a minha parte nessa formação espiritual. Saibam, percebam que não foi você que escolheu Deus, foi Deus que lhe escolheu, foi Deus que lhe chamou, foi Deus que lhe convidou, e é Deus que te designa, é Deus que manda, é Deus que te envia para ir e produzir fruto, e o vosso fruto com vida interior vai permanecer. O seu fruto, a sua obra, se você tiver uma vida interior, uma vida de santidade, ele irá permanecer. Ele será um santo fruto, será um fruto que gerará muitas outras vidas interiores, muitas outras vidas de santidade, muitas outras pessoas orantes,
Percebam, abram seu coração para perceber, foi Deus que lhe chamou e é Deus que lhe envia. E é Deus que já lhe deu o Pentecostes, Deus já lhe deu o fogo do Espírito Santo. Deus já lhe deu, através do crisma e através da sua vida de oração, através da sua vida de leitura da palavra, o Senhor já lhe deu uma unção nova para ir e produzir fruto, para se você se dedicar a uma obra, se dedique, porque o Senhor vai colocar a mão na sua cabeça e vai fazer com que a sua obra seja uma obra verdadeira, uma obra santa, uma obra irrepreensível. Você será usado por Deus. Você será guiado por Deus. É Deus que vai mandar, é Deus que vai falar, é Deus que vai te guiar, é Deus que você vai pelos caminhos que Deus te mandar, porque é o Espírito Santo de Deus que vai agir na sua vida se você permitir que Ele haja, se você abrir o seu coração, se você se dedicar à sua vida interior, se você se dedicar à sua vida de oração, se você se dedicar à sua vida de leitura, uma leitura verdadeira que você se conforma àquilo que você está lendo. A sua vida, a sua evangelização, a sua pregação, o seu apostolado será um apostolado que vai gerar muitos frutos, assim como os apóstolos fizeram. Os apóstolos pregavam e não convertiam ninguém. Os apóstolos tentavam, botavam a mão e não curava ninguém, mas foi o Espírito Santo descer. Foi o fogo de Pentecostes descer sobre os apóstolos e eles saíram falando todas as línguas, curando doentes, tocando a mão, levantando, convertendo multidões. Então, o verdadeiro apóstolo vai, mas ele vai com o fogo do Espírito Santo. Ele vai incendiado pelo fogo do Espírito Santo, pelo fogo de Pentecostes. Amém, meus irmãos? Então, que o Senhor possa enviar sobre cada pessoa que fez essa formação, que fez esse retiro, o Senhor possa enviar uma nova unção, um fogo novo, possa dar uma vida nova, que o Senhor possa levantar verdadeiros apóstolos, não apenas obreiros, não apenas pregadores, não apenas pessoas dedicadas à evangelização. Não, o Senhor quer verdadeiros apóstolos incendiados que participaram do Pentecostes. Então, que o Senhor possa enviar o seu fogo, o seu Espírito Santo sobre cada um de nós e incendiar o nosso coração para que a gente vá e o nosso fruto permaneça, João 15,16: Não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi, vos designei para irdes e produzirdes fruto e para que o vosso fruto permaneça. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu quero pedir, né? Nos outros eu convidei, agora eu estou pedindo. Faça as léxios, faça as leituras, reze com as músicas que eu vou mandar, no caso daqui a pouco, né? A outra que eu tratei da santidade foi muito forte, graças a Deus. E essa daqui também muito, talvez até mais forte do que a outra da santidade. Essa daqui, se você rezar com devoção, ler tudo direitinho, rezar com aquilo que você está lendo, anotar, rezar com Deus. Se você tem o dom da oração de línguas, bota as músicas, ora em línguas, deixa Deus falar. Também será muito frutuoso, tocará o seu coração. Além dessa palestra, o exercício pós-palestra também será muito frutuoso. Então, desde já, aproveite. Hoje à noite, para quem for ficar até mais tarde, eu vou dormir lá para as 2, 3 horas da manhã, que eu me conheço. Aproveite ou essa noite ou amanhã para dedicar a fazer essa leitura, né? Para fazer uma leitura, ouvir as músicas, tá certo? E assim nós esperaremos até a sexta-feira. Eu também esperarei, porque eu também estou fazendo esse retiro junto com vocês. Eu esperarei na sexta-feira ouvir as palavras do Padre Carlos Magno. Eu não sei o que ele vai falar. Eu dei o tema, dei a ideia, dei o que eu espero que seja mais ou menos, mas eu deixei que o Espírito Santo fale da boca dele. Então, eu também vou pegar meu caderninho e anotar, porque eu também estou fazendo esse retiro e eu quero ouvir Deus. Eu quero saber o que Deus tem a falar, eu quero escutar Deus, eu quero ouvir onde Ele quer que eu vá, eu quero ouvir o que Ele quer que eu faça, porque a vontade é dele, não minha. Eu apenas obedeço, apenas faço, né? E confiando que aquilo que eu faço, segundo a vontade dele, vai produzir fruto, que é fruto para Ele. Fruto para Ele.
né? Da mesma forma, os talentos, as parábolas dos talentos. O Senhor deu 2, deu 5 e deu 10. O que deu 10 voltou com mais 10, o que deu 5 voltou com mais 5. O 2 não sabia o que fazer, né? Se Deus me deu 1 talento, eu quero voltar com 1000 talentos para Deus, porque esse era o objetivo dele, era isso que ele queria, que eu devolvesse a ele mais do que ele me deu. Então, eu quero ouvir o que ele tem a falar, eu quero ouvir o que ele quer para saber o que fazer. Então, por favor, vamos se dedicar a esse momento de oração, esse momento de escuta das músicas, de rezar com as músicas, de ler, né? As leituras que eu mandei vou mandar nesse PDF são riquíssimas, principalmente a de Santo Irineu, os salmos, nossos salmos são lindos. Então rezem com o que eu vou mandar no PDF hoje, agorinha, né? Daqui a pouco, tá certo? Um grande abraço, meus irmãos, apóstolos, graça e paz. Obrigado por acompanhar até o final. Eu sei que é chato ficar me ouvindo, mas vocês foram perseverantes. Tenho certeza que Deus vai nos recompensar por esse momento de penitência de ter que me ouvir, né? Então fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Vamos interagir pelo WhatsApp. Uma coisa, aproveitando que tem algumas pessoas ainda que estão acompanhando, 35. Eu tenho insistido nas partilhas e eu vou insistir mais. Por quê? Quando a gente partilha, quando a gente fala aquilo que está dentro de nós, a gente está nos forçando a olhar para dentro de nós para ter algo para falar. Então você está olhando para dentro de si e você está vendo onde é que Deus está tocando, onde é que Deus está falando, o que é que Deus está mexendo em você. Então quando você olha para dentro de si, você está enxergando isso. Então partilhe. Eu não queria sugerir isso. Se vocês quiserem, eu posso fazer um grupo. Se vocês quiserem, aí vocês mandam lá no WhatsApp: Christian, faz um grupo. Se vocês quiserem, se vocês acharem melhor. Eu fico meio imparcial nessa questão, né? Mas se vocês querem partilhar comigo, eu vou ouvir com muita tranquilidade, vou ler, vou ouvir se for áudio. Pode mandar áudio de 4, 5, 6 minutos, não tem problema, eu ouço tudo com maior tranquilidade, né? Se quiser digita textão, eu leio tudo. Se quiser partilhar comigo. Se não quiser partilhar comigo, partilhe com Deus, partilhe com você mesmo. De que forma? Escreva aquilo que Deus está tocando dentro do seu coração, mas se fosse olhar para dentro do seu interior e enxergar onde é que Deus está mexendo, onde é que Deus está tocando, isso faz com que a gente cresça muito espiritualmente. Tá certo? Então, é isso. Um grande abraço, boa noite, né? Bom retiro, boa continuação de retiro, já finalizando esse retiro, né? Até sexta, que nos uniremos novamente para ouvir o que o Padre Carlos Magno tem a nos falar. E obrigado, Vitor, eu vou ligar agora para o Fábio, que o Fábio deve estar me esperando, tá certo? Tenham todos uma boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Para Deus toda a glória, né? A de maiorem Dei glória, Santo Inácio, né? A Deus a glória, toda a glória para Deus, seja dada para Deus. Amém, meus irmãos. Tenham uma boa noite.